Observe as 4 frases a seguir. Todas elas redigidas por um mesmo indivíduo. Cara, eu até já resolvi outras provas e quando eu falo lá sobre opinião, é a opinião do autor, é a opinião do autor como geral, é uma opinião alheia e tal. Até já peguei várias outras provas, em provas anteriores. Peguei as mesmas questões, né, e coloquei para vocês e tal. Mas como você já vem fazendo várias provas comigo, já passou por essas provas aí, tá? Então, seria chover numa olhada, colocar de novo as mesmas questões aqui e tal. Mas sempre, em qualquer concurso, em qualquer banca examinadora, você tem, fora a CESP, quando é julgar certo e errado, né? Você tem que eliminar a alternativa. E aqui você tem que observar isso, tá legal? Então, me ajuda aqui, olha só. Então, aqui a banca já fala pra gente, o candidato, 4 frases, todas as frases foram redigidas por um mesmo indivíduo. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Vamos ler então cada frase de um mesmo indivíduo. Não se pode esperar que esse filme venha a ter sucesso que ele merece. Não se pode esperar que esse filme venha a ter o sucesso que ele merece. Ô, Teô, essa opinião aqui colocada, ela tem um aspecto de impessoalidade, não tem? Sim, olha, não se pode esperar. Ele falou, quem é que espera? Ele não falou quem espera efetivamente. Não se pode esperar. Que o filme, aí nesse caso, uma parte é o cunho objetivo, esse filme venha a ter o sucesso que ele merece. Concorda comigo? Então, há aqui uma afirmação de caráter impessoal, digamos assim, correto? Agora, olha só o número 2. Nós apreciamos os esforços da prefeitura para aumentar os espaços verdes. Nós. Veja que o autor, ele se coloca nesse grupo que pensa assim. Nós apreciamos, não é só o autor sozinho, não. A comunidade, né? A comunidade, essa cidade aqui, olha. Então nós, essa cidade, nós apreciamos os esforços da prefeitura da cidade para aumentar os espaços verdes. Ele se coloca como cidadão, ele se coloca como daquela comunidade, daquela cidade. Correto? Sim, Teô, realmente. Então aqui transparece mais o autor, no outro há uma impessoalidade ali, né? Olha essa alternativa, a número 3 aqui, ó. De acordo com os peritos, as causas do acidente seriam de origem criminosa. Então, olha só, o autor, né, esse indivíduo, ele afirmou que as causas do acidente seriam de origem criminosa. É ele que afirma isso? Cara, ele afirma isso com base nos peritos. Então, os peritos analisaram isso, eles chegaram a essa conclusão e ele reproduziu. Então, nesse caso aqui, ó, de acordo com os peritos, olha lá, ele empregou a estratégia argumentativa de autoridade, a autoridade dos peritos. Concorda comigo? É o argumento de autoridade. As causas do acidente seriam de origem criminosa. A número 4, da mesma forma que a número 2, veja que ele se insere naquele grupo. Está vendo só? Nós poderíamos imaginar que os progressos científicos garantiriam num futuro próximo a felicidade da humanidade? Então ele faz a pergunta, olha, juntamente com os outros, está vendo só? Sim. Então deu para a gente ter uma noção legal, não deu? Vamos lá. Agora, a gente vai observar o seguinte. Todos esses textos manifestam opiniões. Sim. A afirmação correta sobre esses textos, né, as frases 2 e 3 manifestam opiniões pessoais. Então, 2 e 3 manifestam opiniões pessoais. Aí o que eu quero que você observe comigo aqui é o seguinte, olha, sempre já analisando, tá? 2 e 3. Veja que 2, ele se coloca juntamente com o grupo, então é de maneira geral. Está vendo só? Então não é só a opinião dele, eu penso, eu acho, eu defendo, é assim. Não é aquela coisa de só uma pessoa, só aquela pessoa. Já leva a gente a um alerta. Concorda comigo? Beleza. E o outro, veja que ele faz uma afirmação com base nos peritos. Então não é uma afirmação pessoal, uma opinião pessoal, porque ele se baseia nos peritos. Concorda comigo? Sim, Terror. Então as causas do acidente seriam de origem criminosa? Não é a opinião dele, mas ele se baseou nos peritos para isso, correto? Então dizer que a 2 e a 3 marcam opiniões pessoais já fica meio puxado, não fica? Beleza, mas vamos lá. A frase 2 mostra uma opinião pessoal, dando-lhe um aspecto geral. Aí, cara. Quando ele falou assim, olha, mostra uma opinião pessoal.
Tá, vamos marcar ali um asterisco, vamos esperar um pouquinho. Mas aí a banca faz muito bem. Ela coloca o seguinte, olha, é uma opinião dele, só que ele divide essa opinião com a sociedade, né, em que ele vive. Então, muitas vezes, a gente até fala isso, na aula de concordância a gente comenta, a gente fala isso sobre o plural de modéstia. Quando a gente divide com a comunidade, com a equipe, uma glória, uma opinião, e a gente até comenta que isso acontece muito quando há um trabalho em equipe, né? Um trabalho de equipe. Então, no futebol, o cara foi lá sozinho, ele chutou o pênalti e fez o gol. Então, vai lá o repórter perguntar, e aí, qual é a sensação de fazer esse gol e fazer o Brasil ser campeão do mundo, né? Olha, quando nós chutamos aquela bola, nós pensamos muito em cada torcedor, assim, sabe? Foi ele que chutou, mas ele divide a glória com a sua equipe, tá? Até mesmo intuitivamente, né? Com os treinamentos e tudo mais, os jogadores fazem muito isso, né? O chamado plural de modéstia. Porque ele se inclui naquele grupo. A mesma coisa aqui. Quando o autor aqui, ele coloca, olha, nós apreciamos, pode ser mesmo que houve ali uma junção, uma união ali com as pessoas e tal, e todos eles chegaram a essa opinião, e aí ele fala, ó, nós opinamos por tal coisa. Mas muitas vezes nós falamos, né, dividindo algo com a sociedade. Então, há uma opinião aqui do autor? Sim, nós apreciamos os esforços da prefeitura da cidade para aumentar os espaços verdes. Eu posso entender, Teo, que isso aqui é uma opinião pessoal, mas um detalhe, ela é simplesmente opinião pessoal e pronto? Não, calma. Ela é uma opinião pessoal, mas só que é o seguinte, ele divide com os outros. Então essa opinião pessoal, ela é vista como geral, porque ele divide isso, como se a sociedade pensasse da mesma forma que ele. Ah, aí deu mais verdade nesse negócio aqui, entendeu? É uma opinião, né? A gente observa que é uma opinião, poderia ser uma opinião pessoal, sim, né? Mas que dá uma cara de geral, dando-lhe um aspecto geral. Cara, eu gostei da B, mas é lógico, a gente não sai marcando. Vamos à frente. Todas as frases partem de opiniões alheias, retomadas como se fossem próprias. Não há elemento linguístico, né, que vai comprovar para a gente que elas partem todas elas de opiniões alheias. Agora, uma eu consigo observar. Ele partiu da opinião dos peritos e reproduziu para a gente aqui, ó. Aí sim. Concorda comigo? A 3 se encaixa nisso. As demais não. Ah, rapaz, realmente. As frases 3 e 4 apresentam uma opinião e em seguida a comentam. As frases 3... Olha, essa daqui, ó, por exemplo. Ó. Não tem comentário aqui, foi só uma pergunta. A 3 foi simplesmente uma declaração, não houve um comentário. Concorda comigo? Então não tem comentário aqui. A frase 1 confronta opiniões diversas. A frase 1 não tem confronto algum. Concorda comigo? Não há confronto, oposição, contra-argumentação. Sobrou quem? Alternativa B de bola. Então, é importante a gente pensar e observar isso, né? Quando o autor ele coloca na primeira pessoa do plural, ele divide a responsabilidade ou ele dá certa credibilidade mostrando que ele divide isso com a sociedade. A sociedade pensa assim também. Em vez de falar que eu penso assim, e isso a gente usa muito nos argumentos, né? Não é só eu que penso assim, não. A sociedade pensa desse jeito também, para tentar dar mais credibilidade. Então é exatamente o que acontece aqui, ó. Ele mostra uma opinião, né, sua, mas ele dá um aspecto geral por meio da primeira pessoa do plural.